savor the moment. You raise my hopes and don't even know it. In a life that's upside down, somehow you turn me around. So stay another night, 'cause all we have is tonight. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje sobre custeio por absorção, né? Esse foi o tema mais votado por vocês votaram no custeio por absorção e cá estou eu para poder ensinar custeio por absorção para vocês. Aquela disciplina calma, tranquila, que não tem nem um pouco de dificuldade, ninguém vem com trauma de custos na faculdade. Né? Ou então de repente você vai estudar para concurso público e de repente tem lá contabilidade lá no teu edital. Aí você fica se perguntando, rapaz, contabilidade por si só já é difícil, contabilidade de custos então, né? Não foi feito por Deus, né? Não foi Deus que fez contabilidade de custos para poder ser cobrado em prova. E na aula de hoje eu vou te provar por A mais B que sim, Papai do Céu também fez custos. A única diferença, pessoal, é que é o seguinte, não existe assunto difícil, existe conteúdo mal estudado, mal explicado, mal ensinado. Né? Então, na aula de hoje, a gente vai desmistificar a contabilidade de custos e hoje a gente vai focar na parte de custeio por absorção e você vai sair dessa aula aprendendo de cabo a rabo, passo a passo, em uma aula completa sobre custeio por absorção, para você sair daqui dizendo assim, ó, tá aí, hoje eu aprendi custeio por absorção. Legal? Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Oswaldo Max, eu ajudo estudantes e profissionais a serem aprovados no exame de suficiência e serem aprovados também em concursos públicos, né? Porque aqui a gente vai estudar tudo que envolve contabilidade para que você possa conseguir a tua tão sonhada aprovação, né? Muito bem. Então, gente, para você que caiu aqui de paraquedas, aqui, está me acompanhando pela primeira vez, coloca aqui para mim no chat. Se é a primeira vez que você assiste uma aula comigo, coloca aí no chat. Ou então se você já me acompanha de longa data, coloca assim no chat, ó, Ninja Pipoqueiro, né? Coloca aí para poder saber. Talvez você saiba, talvez não. Mas eu tenho uma turma que eu chamo carinhosamente de Turma da Pipoca, que é uma turma que me acompanha de forma gratuita, onde eu ensino toda semana, eu faço uma aula ao vivo e posto aqui, né, e a gente faz essa aula aqui no YouTube, né, onde eu ensino um conteúdo específico de contabilidade que possa ser cobrado aí na tua prova. A gente faz uma votação, né, a gente escolhe qual é o tema. Isso acontece lá no Instagram, então já pode me acompanhar lá no Instagram, né, a produção vai colocar aqui no vídeo aqui, ó, @prof.oswaldomax, me procura lá no Instagram. Toda segunda-feira a gente faz uma votação, escolhe o tema da aula e aí a gente vem para cá e tem essa aula na terça-feira. Legal? Então, gente, a Turma da Pipoca é uma turma que eu apelidei carinhosamente, né, porque é uma turma que me acompanha de forma gratuita. Então nós temos um grupo no WhatsApp, onde lá eu aviso quando vai ter aula, aviso o tema da aula, mando o material, então tudo isso eu mando gratuitamente lá no nosso grupo do WhatsApp, não tem por que você ficar de fora, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode clicar e entrar no nosso grupo do WhatsApp para que você possa ter acesso a todo esse conteúdo gratuitamente. Legal? Então, clica aí, entre no grupo. Se você já está no grupo do WhatsApp, coloca já estou no grupo aí no chat para poder saber. E se você não está, aproveita para poder entrar agora. Legal? Maravilha, show de bola, pessoal. Então é isso aí, vamos tocar aqui o barco aqui na nossa aula de hoje para que você possa aprender custeio por absorção. Legal? Maravilha. Gente, o detalhe, a primeira coisa importante que eu quero que você entenda é que, por incrível que pareça, pode parecer besteira, tá? Às vezes você pode achar que é papo de coach, né? Eu não sou coach, nem pretendo ser, mas uma coisa é certa.
as palavras têm poder. Se você botar na tua cabeça de que você não vai aprender custos, porque custos é difícil, porque todo mundo diz isso, você já vai vir para a aula com um trauma na tua cabeça de que você não vai aprender esse conteúdo. Eu sei que custos é difícil, eu não vou aqui abrir a boca e ser hipócrita e dizer que é fácil, porque não é. Né? É diferente de você estudar uma disciplina de ética, né? Que é uma coisa que às vezes até o bom senso ajuda a gente a responder a questão na prova, porque é muito interpretativo. Aqui não, ou você sabe ou você não sabe. Eu tenho uma consciência do nível de dificuldade que o assunto tem. Mas se você botar na tua cabeça de que você não vai aprender, você pode trazer o professor que venha da NASA e você não vai aprender o conteúdo. Mas se você, pelo menos, se permitir, vier de peito aberto, dizer, cara, eu realmente não sei de custos, ou então o que eu vi, eu decretei de que eu realmente não sabia. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que ninguém sabe de nada, vamos deletar tudo, tira todo o trauma do teu coração e só coloca assim para mim nos comentários aqui embaixo, ó, eu me permito. Né? Eu me permito. Porque aí você vai aprender o conteúdo. Isso eu posso te garantir que no final dessa aula de hoje, eu vou te dar um curso completo, gratuitamente aqui agora, para você aprender custeio para absorção na prática. A gente vai estudar o conteúdo, a gente vai responder questão, você vai ver como é que isso aqui cai na prova, a gente vai responder essas questões juntos. E se você sair daqui dizendo que não aprendeu custos, é porque você não estava assistindo a aula. Beleza? Então, só se permita, venha de coração aberto, vamos fazer de conta que ninguém sabe de nada e a gente vai aprender esse troço aqui hoje. Combinado, pessoal? E se está combinado para mim, está combinado para vocês também, né? Coloca combinado aí no chat. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o link dessa aula com seus amigos que também precisam aprender custos e bora, vamos lá. É isso aí. Gente, vamos aqui, ó. Trabalhar custeio por absorção, a primeira coisa que a gente precisa saber, voltando um pouquinho aqui no nosso conteúdo, é porque a gente precisa saber primeiro o que é um custo direto e o que é um custo indireto. Isso aqui é importante. Porque sem isso aqui a gente não vai conseguir trabalhar o nosso custeio por absorção. Então vamos lá. Ó. Gente, trabalhar custeio, eu preciso saber primeiro o que é custo direto, o que é custo indireto. Deixa eu colocar ó, a própria palavrinha, né? Porque de repente você nunca viu custo na vida, estava vendo o sigla, estava voando, né? Nós temos o custo direto e nós temos o custo indireto. Indireto. Oswaldo, qual é a diferença? O custo direto ele é um custo específico. Específico. Já o custo indireto ele é um custo comum. Comum a dois ou mais itens dentro de uma linha de produção. Vou explicar, tá? Uma linha de produção. Muito bem. Então pensa comigo, ó. Vamos supor que você tem uma loja e a tua loja vende celular, né? Vende um celular. E aí esse celular aqui que você tem, vou pegar aqui o meu aqui como exemplo, tem uma capinha, tá vendo? Então pensa o seguinte, se eu comprei esse celular e veio essa capinha junto, por exemplo, para cada celular que eu vendo, né, isso no lojista lá no caso, ele dá uma capinha de presente, digamos, certo? Então eu posso dizer que essa capinha ele é um custo direto. Por que, Oswaldo? Porque para cada celular que eu vendo eu dou uma capa. Então a capa ele é um custo direto, beleza? Agora vamos imaginar que para fabricar esse celular eu tive que comprar uma máquina. Porque nessa máquina eu tinha que prensar a logo do celular, por exemplo. Então esse aqui é um celular da Apple, né? Então tem uma maçãzinha aqui, certo? Vamos pensar a grosso modo que, assim, só numa situação hipotética, que na produção de celular eu tenho um outro celular que é da Motorola, por exemplo, certo? E aí eu tenho uma máquina que o celular vai passando aqui assim, ó, e ela prensa a logomarca aqui, ó. Então ela vem aqui e prensa a logomarca da Apple. Aí vem outro celular e ele prensa a logomarca da Motorola. Aí vem outro celular e ele prensa a logomarca da Samsung. Aí vem aqui outro celular e ele prensa a logomarca da Xiaomi, por exemplo. E aí vai. Essa máquina ela vai passar por um processo de depreciação, certo? Que ela se desgasta ao longo do tempo. Então ela vai ter uma despesa com depreciação. Então vamos pensar assim, ó.
eu tenho aqui a máquina. Eu tenho aqui a máquina. E essa máquina, ela serve para poder colocar logo do produto A, do produto B, do produto C e do produto D. E essa máquina, ela sofre depreciação. Depreciação. Aí eu te pergunto, essa depreciação, ela é específica do produto A? Não, porque essa despesa que eu vou ter aqui com depreciação, ela é uma despesa que foi necessária para produzir uma parte do produto A, uma parte do produto B, uma parte do produto C e uma parte do produto D. Logo, isso aqui ele é um gasto comum dentro da linha de produção. Confere? Então, se ele é um gasto comum, eu não posso dizer que ele é específico desse produto. Então, como ele não é específico, todo gasto indireto, ele precisa passar por um critério de rateio. Gente, rateio é só uma forma chique de dizer que você vai fazer uma divisão do gasto. Porque já que eu tive aqui, sei lá, suponhamos que você teve aqui de despesa com depreciação R$2.000. Essa despesa de depreciação, esse custo com depreciação de R$2.000, ele tem que compor o preço do produto. Tá, mas quanto do 2.000 vai para A, quanto vai para B, quanto vai para C, quanto vai para D? Qual é o critério que eu vou adotar? Eu não sei. Né? Então, eu preciso de uma metodologia para poder fazer essa divisão. E essa divisão nada mais é do que o rateio. E o rateio é exatamente a divisão do gasto, para que eu possa dizer quanto vai para A, quanto vai para B, quanto vai para C e quanto vai para D. Simples assim, tá? E aí, essa metodologia é que eu vou trazer para cá, ó. Metodologia. Oswaldo, qual é a metodologia que você vai utilizar? Aí existem os critérios de rateio. Então, nesses critérios de rateio, nós temos o custeio por absorção. Aqui nós temos o custeio variável. Aqui nós temos o custeio pleno, ou também é chamado de RKW. E nós temos o custeio ABC. Certo? Então, esses aqui são os critérios de rateio. E na nossa aula de hoje, a gente vai fazer o estudo do custeio por absorção. Então, a gente vai aprender esse carinha aqui, ó. A gente vai aprender sobre esse carinha aqui, ó. Beleza? Muito bem, show de bola. Oswaldo, e os outros? Bom, aí pode ser um objeto de um estudo de uma próxima aula, de uma outra aula. Mas hoje não vamos colocar a carroça na frente dos bois, né? Não dá para aprender tudo de uma lapada só. Vamos focar logo no que é mais importante, vamos garantir logo esse ponto aqui na prova. E os outros, como cai com uma frequência menor, depois do custeio por absorção, tem um custeio ABC, que ele também ele é explorado na prova. Não na mesma intensidade que o custeio por absorção, mas ele cai. Né? Então vamos focar primeiro na absorção, e aí, de repente, a gente pode ver numa próxima aula, a gente poder estudar os outros custeios. Mas para hoje, o nosso objetivo é estudar custeio por absorção. Legal? Muito bem, show de bola. Então, nesse sentido, como é que a gente faz o passo a passo para acertar uma questão de custeio na prova? Vamos lá. Gente, olha só o que a gente vai fazer junto agora. Eu vou te pegar pelas mãos e eu vou te dizer, ó, para tu acertar uma questão de custeio na prova, primeiro passo, faz assim. Segundo passo, faz assim. Terceiro passo, faz assim. Eu vou te dizer, passo a passo, o que tu vai fazer para poder acertar a questão na prova. Meu amigo, depois dessa aula de hoje, se tu errar uma questão dessa daqui, é porque tu tá errando de propósito. Rapaz, eu tô gostando tanto da aula do Oswaldo, mas tô gostando tanto que eu vou reprovar de propósito para poder ficar estudando com ele. Não faça isso. Não faça isso. Se você está estudando para o exame de suficiência e você passar no exame de suficiência, tá ótimo. Você pode entrar na nossa turma de concurso público, né, para você passar em um concurso público e conseguir aí ganhar
teus 20, 30 mil reais por mês. Ótimo. Oswaldo, mas eu não quero estudar para concurso público. Não tem problema. Você vai lá e pode fazer o nosso MBA em reforma tributária, você pode fazer um MBA em gestão de custos, você pode fazer o nosso MBA em normas brasileiras de contabilidade, você pode estudar com a gente em outro. Oswaldo, mas eu não quero fazer pós-graduação, quero curso profissionalizante. Aí você tem curso de imposto de renda, você tem curso de abertura de empresas, de declaração de imposto de renda e por aí vai. Tem um monte de curso que você pode fazer. Tem um link, inclusive tem um link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo, que é o nosso suporte. Você pode falar lá com o nosso time de atendimento e pedir mais informações sobre os nossos cursos, caso você queira se aprofundar em algum deles, tá? Mas de antemão, né, o que eu quero te dizer é o seguinte, você vai focar para você estudar e passar. Depois que você passar, você pode fazer outros cursos com a gente, mas eu não quero ver você reprovando. Combinado? Coloca assim no chat. Eu vou estudar para passar. Coloca aí para mim no chat, porque eu não quero ninguém comer a boca aqui comigo, não. Legal? Vamos lá. Passo a passo para a gente poder acertar uma questãozinha dessa aqui na prova. Gente, primeiro passo que você vai saber é assim, ó. O examinador, na hora da prova, ele vai te dizer qual é o critério de rateio. Por que, Oswaldo? Porque não tem como eu adivinhar qual que eu vou utilizar. Eu já falei para vocês que eu tenho aqui o custeio por absorção, tem um custeio variável, o pleno RKW, tem um custeio ABC. Qual que eu vou utilizar, Oswaldo? Eu não tenho bola de cristal para poder adivinhar. O examinador, na hora da prova, vai ter que me dizer, ei, utilizando o critério de custeio, tarará, tarará, considerando que a empresa XYZ, ele vai contar lá a história. Mas ele vai te dizer o critério de rateio. Fique tranquilo quanto a isso, tá? Beleza. Identifiquei qual é o critério de rateio, qual é o meu segundo passo? Eu tenho que identificar na questão quais são os custos diretos e quais são os custos indiretos. Por que, Oswaldo? Simples. Porque o custo direto precisa passar por rateio? Não. Por que o custeio direto não precisa passar por rateio, Oswaldo? Porque ele é um custo específico. Ah, então peraí, Oswaldo, eu já posso puxar uma flechinha aqui do lado e dizer que o custo específico não precisa de rateio. Tá certo isso, Oswaldo? Tá certo. Só quem precisa de rateio é o custo indireto, Oswaldo? Perfeito. Só o custo indireto precisa passar pelo rateio. É assim, é sempre assim, Oswaldo? Sempre assim. Muito bem. Show de bola. Maravilha. Então, eu preciso saber quem é o custo indireto, porque vai ser sobre ele que eu vou trabalhar o meu rateio. Muito bom. Beleza. Já sei quem é o custo indireto. O meu próximo passo é descobrir qual foi o critério de rateio. Oswaldo, de novo? Calma. Vamos lá. Quando eu falo de critério aqui, você pode puxar uma flechinha aqui e anotar. O critério que eu estou falando é em termos de metodologia. Metodologia. É a forma como o rateio será feito. Muito bem, show de bola. Maravilha. Agora, aqui no critério, ele vai te dizer qual é a maneira da divisão. Da divisão. Ele vai te dizer qual vai ser a forma como vai ser utilizado. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque para cada forma ou maneira de divisão, existe uma metodologia para ser adotada, certo? Então eu tenho o critério que eu vou adotar, que vai ser o critério por absorção, e tem uma maneira como vai ser utilizado. Então, deixa eu explicar para você aqui, ó. Por exemplo, pode ser que ele diga que o custeio vai ser calculado com base na quantidade de unidades que foram produzidas. Então, você vê lá a quantidade que foi produzida de A, a quantidade que foi produzida de B, acha um total. Quando você achar o total, você vai ver uma proporção. Ah, foram produzidas 80 unidades do produto A, foram produzidas 20 unidades do produto B. Então, tem 100 unidades no todo. Então, o gasto daquela máquina, por exemplo, eu sei que 80% vai para A e 20% vai para B. É uma forma de você identificar a maneira como você vai fazer essa divisão. Oswaldo, vamos lá, explica de novo aí, porque ficou meio cafuso aqui no meu juízo. Bora lá. Vou fazer aqui um exemplo prático com vocês aqui, certo? Então, depois que eu identifiquei o meu critério de rateio, eu vou fazer essa aplicação do critério de rateio no custo indireto.
certo? Então, vou fazer a aplicação. Oswaldo, como é que eu faço essa aplicação? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. O custo com depreciação de uma máquina foi de 30 mil e será distribuído na proporção das unidades que foram produzidas de A e de B, sendo que A produziu 800 e B produziu 200. Pois bem, maravilha. Então, se eu tenho 800 mais 200, dá quanto? Dá 1.000. Aí eu pego 800 e divido por 1.000 e pego 200 e divido por 1.000, ou seja, o individual dividido pelo total. E aí eu acho uma fração, né? 0,8 e 0,2, que é a mesma coisa que 80% e 20%. Ora, então agora eu já sei que os 30 mil, que é o meu custo indireto, ele vai ser rateado de que forma? 80% vai para A e 20% vai para B. Então é aqui a hora que a gente faz a aplicação do critério de rateio, para que a gente saiba quanto do custo indireto rateado foi para A e quanto do custo indireto rateado foi para B. Pronto, beleza. Aqui não tem mais o que se discutir. Maravilha. Na questão, ele vai fazer duas perguntas. Ou ele vai te perguntar o custo total, ou ele vai te perguntar o custo total, ou ele vai te perguntar o custo unitário. Se ele pedir o custo total, tá tudo bem. Como é que é eu pego o custo direto e eu vou somar com o meu custo indireto que foi rateado. Acabou aqui a história. Agora, se ele pedir o custo unitário, aí eu pego o custo direto, somo com o meu custo indireto que foi rateado, que no caso seria o meu custo total. Vamos até colocar assim para poder simplificar. É o meu custo total dividido pela quantidade. Acabou. Então, se ele pedir o custo total, eu pego, somo o custo direto com o custo indireto que foi rateado. Acabou. Se ele pedir o custo unitário, aí eu pego esse custo total que a gente acabou de calcular e divido pela quantidade de unidades que foram produzidas. E aí eu sei quanto é que é o valor do meu produto. Pronto. É só isso aqui. Se você souber isso aqui, você acerta qualquer questão na prova. Não tem o P do perigo de você errar. Aí você diz assim, Oswaldo, eu acho até que eu estou entendendo. Mas vamos responder questão, porque o que importa é eu acertar a questão na prova, não é? Exato. Bora ver então como é que esse assunto é cobrado em prova. Vem comigo aqui, ó. Beleza, pessoal. Então vamos lá, vamos ver como é que esse troço cai na prova, né? Vamos ver como é que esse assunto é cobrado na prova. Prova de 2019 para a Prefeitura de Jataí, para cargo de auditor de controladoria. Olha como é que esse assunto foi cobrado em prova. Em uma determinada fábrica de roupas, são realizadas as atividades seguintes, com seus respectivos custos indiretos e despesa. Opa! Gente, ele já está falando para mim que eu tenho um custo indireto. Então eu já vou ficar aqui com a pulga na orelha, porque eu preciso saber qual vai ser a minha metodologia e qual é o meu critério de rateio. Não é assim? Beleza. Então eu tenho custos indiretos, que são de compra de materiais, de 25 mil reais, e eu tenho a parte de corte de costura de 30 mil. Beleza. Aí diz assim, ó, a fábrica só produz calças e bermudas. Ó, gente, eu tenho calça e eu tenho bermuda. Se eu tenho calça e bermuda, então eu tenho, de fato, um custo indireto, porque eu tenho 2 ou mais produtos. Tá vendo as coisas se encaixarem? Vamos lá. Ó. E as atividades possuem como direcionamento de atividade, respectivamente, o número de pedidos de materiais e o tempo de costura. Gente, ó, e as atividades possuem como direcionamento, ó. Ele não falou exatamente qual é o critério de rateio, mas ele está especificando aqui para a gente como é que esse rateio vai ser feito, ó, respectivamente pelo número de pedidos e pelo tempo de corte e de costura. Pronto. Ele me deu aqui, ó, o meu critério de rateio, certo? Nessa questão aqui, como ele fala de direcionamento, isso aqui ele está tratando de custeio ABC. Oswaldo, mas você falou agora há pouco para a gente que a nossa aula ia ser sobre custeio por absorção. E a gente vai responder uma questão de custeio ABC? Vamos lá que eu vou te explicar. Gente, para efeito de cálculo, se vai ser custeio ABC ou se vai ser custeio por absorção, não vai mudar em nada. O que vai mudar é na questão conceitual. Conceitualmente falando, o custeio por absorção,
a gente chama, dizendo que, os autores chamam, né, que o custeio por absorção é um custeio mais arbitrário. Arbitrário. Já o custeio ABC é um custeio mais específico. Específico. Só que em ambos os casos, tanto o custeio por absorção como o custeio ABC, ambos vão trabalhar com o rateio do custo indireto. Então, ambos vão ratear o custo indireto. Então, essa aqui é a semelhança entre eles, ó. Essa é a semelhança entre eles. Ambos vão ratear o custo indireto. A questão é que esse aqui rateia de uma forma qualquer. Esse aqui já rateia de uma forma mais trabalhada, mais específica. Mas em termos de cálculo é a mesma coisa. Uma questão conceitual é que pode ser explorado diferente. Mas isso pode ser um objeto de uma próxima aula, de uma outra aula. Sigamos aqui o jogo. Em determinado mês, os direcionamentos foram as mostradas na tabela a seguir. Então vamos lá. Ele deu aqui a tabela, onde ele me deu aqui o número de pedidos, me deu aqui o tempo de corte, tanto da calça quanto da bermuda. Então vamos lá. Ó. Vamos lá. Considerando o método de custeio, com base na atividade ABC, ó, pronto, agora ele falou o critério, ó, custeio ABC. Então ele veio para cá e ele disse para a gente qual é o critério que vai ser utilizado. É o critério do custeio ABC. Mas fique tranquilo que para efeito de cálculo, o custeio ABC ou custeio para absorção vão seguir exatamente a mesma metodologia. Ele quer saber o custo indireto apropriado para as calças nesse caso hipotético. Eu quero o custo indireto da calça. E veja aqui que eu tenho corte e costura. Muito bem, beleza. Então vamos lá. Vamos analisar aqui a nossa questão. Muito bem. No primeiro caso, aqui eu quero só o da calça. Então vamos focar aqui na calça. Na calça, o que eu tenho aqui, ó? Para poder fabricar uma calça, né, eu vou pelo número de pedidos. Certo? Pelo meu número de pedidos. Então, para poder fazer aqui as calças, o que foi que eu trabalhei aqui, ó? Eu trabalhei com 3.000 calças e 2.000 bermudas. Então, no total, eu tenho um número total de 5.000 pedidos, ó. Certo? 5.000 pedidos. O que eu tenho que fazer? Como eu quero o rateio só da calça, eu vou verificar a calça dividido pelo total, ó. Então, significa dizer o quê? Significa dizer que a minha calça, ela representa 60% do número de pedidos, ó. Certo? Agora vamos para o tempo. Para poder fabricar calças e bermudas, eu tenho um tempo de 2.000 horas e aqui a bermuda 1.000 horas. Então, no total, eu tenho 3.000 horas. Então, se eu pego aqui agora e a gente vai trabalhar as 2.000 calças com as 3.000 no total, perdão, 2.000 horas dividido pelas 3.000 horas, eu tenho aqui 66,7% do tempo gasto com a calça. Oswaldo, por que você está fazendo só da calça? Por que você não está fazendo da bermuda? Porque a questão pediu para mim só a calça. Certo? Muito bem. Beleza. Aí a gente vem para cá. Ó. Qual é o meu próximo passo agora? Agora que eu tenho o meu percentual de rateio, vamos voltar aqui no nosso passo a passo. Eu identifiquei o critério de rateio? Identifiquei. Eu já sei que a metodologia vai ser pelo custeio ABC. Eu localizei meus custos direto e indireto? Sim, eu já sei qual é o meu custo indireto para poder fazer o rateio. Eu já identifiquei qual é o critério de rateio? Sim, a questão já me apresentou isso. Agora eu estou aplicando o critério de rateio para poder encontrar o percentual que vai ser rateado, para depois eu somar e achar o custo total, direto e indireto, né? Muito bem. Então, vindo para cá, eu sei que eu vou gastar 60%. Ok? 60%. Então, eu sei aqui na minha questão, ó, que o meu número de pedidos para poder fazer aqui as calças e as bermudas foi de quê? Foi de 3 com 5.
E aqui eu gastei 25 e 30. O material eu gastei 25 e o corte e a costura eu gastei 30. Muito bom, show de bola. Então, tá aqui, ó, pronto. Então, o meu material que foi comprado foi de 25 mil. Então aqui, ó, os meus materiais, eu tenho os 25 mil para eu poder multiplicar pelos 60%. Então aqui eu gastei 15 mil. Beleza. Para fazer os cortes e as costuras, né? O corte e a costura aqui, ó, eu gastei 2.000 horas, que representa 66% do tempo. Então 30 mil, que foi o gasto que foi incorrido com corte e costura, vezes os 66%, eu tenho um valor de 20 mil reais aqui, ó. Legal? Beleza. Qual é o próximo passo, Oswaldo? O próximo passo é eu somar para poder achar o custo total, que seria o custo direto, mais o custo indireto. Pois bem, eu tenho um custo direto na questão, Oswaldo? Não, a questão só me deu o custo indireto, que é de quanto? Vamos lá. Ó. Aqui eu tenho 15 e aqui eu tenho 20. 15 mais 20, 35. Pronto. E aí resolvemos então a nossa primeira questão da nossa aula de hoje. Legal? Gente, detalhe importante que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte. Sempre nas aulas, os alunos falam para mim, perguntam assim, Oswaldo, essa aula vai ficar gravada? Vai ficar para poder assistir depois? E esse material que você está colocando aí, tem como eu ter acesso a esse material com a parte da explicação técnica, com a resolução das questões? Eu quero, inclusive, com essas anotações que você está fazendo aí. Enfim, gente, pode. O que vai acontecer a partir de agora? Né? Nós criamos a nossa turma da Pipoca VIP. Né? E aí nessa turma da Pipoca VIP você vai ter acesso à gravação dessas aulas ao vivo, você vai ter acesso à apostila com o material com a explicação técnica, mais a resolução das questões e vai ter acesso também a todas as anotações que eu estou fazendo aqui durante a nossa aula. Então todo esse material você vai ter disponível para você. Né? Eu estou fazendo aqui essa aula ao vivo, daqui a algum tempo ela sai do ar e aí o que vai acontecer? Você vai ter tudo isso bonitinho, organizado, estruturado dentro do portal do aluno, para que você possa assistir depois essa aula com calma, para que depois você possa baixar essa apostila para você poder ter acesso a ela e ter acesso também às anotações que eu estou fazendo aqui, e além de outros conteúdos mais que a gente vai colocar de forma exclusiva para quem estiver na turma da Pipoca VIP, tá? E o melhor de tudo, sabe o que é? Gente, a turma da Pipoca VIP tem um valor simbólico de uma mensalidade de R$10 para você ter um acesso de 1 ano para poder ter todo esse conteúdo à sua disposição. Você vai pagar uma mensalidade de R$10, vai ter um acesso durante 1 ano para você poder ter acesso a todo esse conteúdo que eu estou falando aqui com você e ainda ter conteúdos exclusivos dentro do portal do aluno. E não, isso aqui não é, como é que se diz? Será que isso aqui é fraude, né? Será que eu estou caindo num golpe? Né? Porque você olha assim, tá tão barato, né? Mas você tem a certeza de que não está caindo num golpe. Por quê? Porque você está falando comigo, sou eu que estou dizendo, né? Se você olhar lá no WhatsApp, né, alguém chegando lhe abordando, né, do nada e te oferecendo alguma coisa por um valor muito barato, desconfie, porque de fato existe uma probabilidade altíssima de ser golpe, né? Que inclusive te encorajo fortemente, né, a tomar cuidado, né? Sempre que alguém for falar com você, né, atente-se se a pessoa que está falando com você faz parte dos nossos administradores dos nossos grupos, né? Se ele faz parte dos nossos números oficiais de atendimento. Então aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai ver que tem os nossos números oficiais de atendimento. Aí, assim, pode ser que com o passar do tempo, né, assim, a gente possa tirar um número, colocar outro, não sei que horas que você vai estar, quando você vai estar vendo esse vídeo, pela via das dúvidas, dá uma olhada para poder verificar se o número é administrador dos nossos grupos de WhatsApp. E dá dúvida, né? Oswaldo, ainda eu estou na dúvida. Fala com a gente lá no Instagram, né? @prof.oswaldomarques. Ó, o número fulano de tal está falando comigo. É o número oficial do atendimento de vocês? E a gente vai te responder por lá e te dizer que sim ou que não. Aí você tem a certeza absoluta de que aquele número que está falando com você, ele é um número oficial. Mas, gente, via de regra, a gente não manda mensagem no privado para os nossos alunos, né? A não ser que a gente vai fazer um aviso de aula, alguma coisa assim do tipo. Mas fora isso, a gente não manda mensagem para os alunos. Então, se alguém está vindo para falar com você, e principalmente para poder te vender alguma coisa no Pix,
né, para você poder pagar, desconfia, né, porque você sempre vai ter cartão de crédito, boleto, Pix como forma de pagamento. Então, quando o cara coloca lá que só quer no Pix, é para poder você cair no golpe. Então, não faça isso. Já estou te alertando logo de antemão. Né? Assim, chega um ponto que eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Né? Porque a gente sempre vê empresas grandes, muito grandes, sofrendo com golpes, né? De pirataria, de fraude e o escambau. Né? E a gente fica ali caladinho no canto da gente, né? Nunca tinha acontecido nada, mas de um ano para cá, né, sempre aparecem golpistas se passando por nós, né, vendendo os nossos produtos por um valor que é incoerente com o que a gente pratica no mercado. Né? Então, por um lado eu fico feliz, né, porque é sinal de que nós estamos crescendo, estamos ficando grande também, né, e as quadrilhas organizadas, né, digamos assim, estão percebendo o tamanho da gente, né, e estão querendo nos golpear, né, também, assim como acontece com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Nubank, como empresas grandes acontecem isso, está acontecendo com a gente também. Então te alerto, né, para poder ter sempre esse nosso canal de proximidade, esse nosso canal de comunicação direta, digamos assim, para que você não caia em nenhum golpe. Né? Então estou sempre trazendo aqui a verdade para você, para que você possa se proteger também. Legal? Então, se você quiser fazer parte da nossa turma VIP da Turma da Pipoca, né? A nossa Turma da Pipoca VIP, vai ter um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai poder pagar uma mensalidade de R$10 com acesso por um ano para você ter acesso à nossa gravação das aulas, as apostilas, a resolução das questões, o estudo do conteúdo, as anotações que eu faço aqui na aula e tudo isso por um valor simbólico, para não dizer um valor ridículo, de R$10 aí para você poder pagar como mensalidade para você ter acesso aí, ó. Ó, delícia, né? Melhor do que isso, só se eu for fazer a prova por ti lá no dia, né? Muito bem, show de bola. Então, recados dados, agora que você já sabe que tem a nossa turma VIP da Turma da Pipoca, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode clicar nele para poder fazer a sua inscrição. Legal? Dito tudo isso, agora a gente volta aqui para a nossa questão de número 2, para a gente poder responder aqui uma questãozinha da Prefeitura de São Luís do Maranhão, terra da minha mãe, olha que beleza, para cargo de auditor fiscal de tributos, né? A Cia Chuva Fina fabrica os produtos A, B e C. Opa, gente, aqui já tem um forte indício. Ó. Se eu tenho 3 produtos, já me leva a crer que aqui, se eu tiver um custo, provavelmente vai ter custo indireto aqui no meio, porque eu tenho 3 produtos, pode ser que eu tenha custo em comum entre eles. Utilizando um único departamento. Ao analisar a produção ocorrida no mês de abril de 2018, a CIA obteve as seguintes informações. Deu aqui produto A, produto B e produto C. Os custos indiretos, opa, já falou para mim o que eu queria saber, né? O custo indireto vai ser de 200 mil, ok. Oswaldo, se eu tenho 3 produtos e ele está falando de custo indireto, então eu já sei que isso aqui vai ter que passar por um critério de rateio, confere? Confere, exatamente. Qual é o critério, Oswaldo? Eu não sei. Qual é a metodologia, Oswaldo? Eu também não sei, calma, vamos ler a questão e vamos descobrir. Eles são alocados aos produtos em função da quantidade de horas de mão de obra direta total. Opa! E Oswaldo? Ó, os custos foram alocados de acordo com a quantidade de horas de mão de obra direta total que foi utilizada. O que foi que ele me deu aqui, Oswaldo? Ele me deu o meu critério de rateio. Muito bem, show de bola. Qual a metodologia, Oswaldo? Não sei ainda, a questão não falou. Tendo em vista que a Cia Chuva Fina utiliza o custeio por absorção. Tá aqui, gente, ó, que beleza. Utilizando o custeio por absorção. Com base nessas informações e sabendo que não havia estoque inicial e final de produtos em processo, os custos unitários de produção dos produtos de 2018, dos produtos A, B e C, foram respectivamente iguais a quanto? Beleza. Ele quer o custo unitário, ó. Então vamos lá. Vamos lá. Ele quer o custo unitário de cada um deles. Questãozinha maldosa, né? O examinador foi lá na ponta, ele pediu dos 3 logo, né? E ele quer logo o unitário, ele quer a última fase do processo. Não tem problema, vamos lá. Primeiro passo, Oswaldo, eu tenho que calcular o meu percentual de rateio, não é isso? E a questão falou que é pela quantidade de horas. Aí olha o cuidado que você tem que ter na hora da prova para não errar a questão. Oswaldo, é só somar essas horas aqui? Não.
Porque ele está dizendo que a quantidade de horas de mão de obra direta total utilizada. Então, peraí, aqui é a mão de obra direta que eu utilizei, mas é a total? Não, é a unitária. Eu tenho que ver a quantidade que foi produzida para eu achar o total. Ó. Então, eu tenho que pegar a minha quantidade de horas, aqui, ó, e vou multiplicar pela quantidade que foi produzida, aqui, ó. Vamos marcar aqui, ó, 2, 1 e 1. Traz ele para cá, ó, 2, 1 e 1. Não vai pegar só 1 mais 1,6 e 1,4 e somar, porque vai dar errado o percentual do rateio. Tá? Ele não está dizendo que é com a base na quantidade de horas produzidas, ele está dizendo que é na quantidade de horas de mão de obra direta total utilizada, ou seja, para eu achar a quantidade de horas total que foi utilizada, eu tenho que multiplicar pela quantidade total que foi produzida, certo? Então tem que chamar essa galera todinha aqui para cá. Muito bem, show de bola, maravilha. Então o que vai acontecer aqui? Nós temos aqui 1,6 e 1,4 para multiplicar por 2, por 1 e por 1. Que aí eu vou achar efetivamente a minha quantidade total de horas que foram trabalhadas. Perfeito, show de bola. Então se eu somar tudo aqui, ó, eu chego num total de 5.000. Aí eu vou dividir 2 por 5, 1.600 por 5 e 1.400 por 5. E aí eu acho aqui o meu percentual de rateio aqui, ó. Legal? Pronto, meu primeiro passo foi finalizado. Deixa eu só beber uma águazinha aqui, ó. Muito bem, muito bem. O que eu tenho que fazer agora, Oswaldo? Segundo passo, eu vou pegar o meu percentual de rateio que eu encontrei e vou ratear o meu custo indireto. Oswaldo, quanto é que é o custo indireto? A questão deu aqui, ó, 200 mil. Traz o 200 mil para cá, ó. E aí eu vou pegar A, B e C e aplicar os percentuais que nós encontramos, 40, 32 e 28. Pronto. Então agora eu já sei que 80 mil vai para o produto A, 64 mil vai para o produto B e 56 mil vai para o produto C. Isso para poder calcular o custo total, tá, gente? Mas eu só achei o custo indireto. Agora eu tenho que somar com o custo direto, né? Porque o nosso custo total, ele é a soma do custo direto mais o custo indireto, certo? Maravilha, show de bola. Muito bem. Então, pessoal, ó, o que eu tenho de custo direto aqui, ó? Eu tenho a matéria-prima e eu tenho a minha mão de obra direta. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui a conta? Minha matéria-prima eu gastei R$100 por unidade, certo? Mas foram produzidas quantas unidades? 2.000, 1.000 e 1.000. Então, vamos só trazer para cá, ó. Minha matéria-prima, ó. Matéria-prima. Eu tenho 100 unidades, 200 unidades e 300 unidades. Aqui, ó, 100, 200 e 300. Para multiplicar por 2, 1 e 1. Multiplicar, multiplicar aqui por 2, por 1 e por 1. E aí eu acho 100 vezes 2.000, 200 mil. 200 vezes 1.000, 200 mil. 300 vezes 1.000, 300 mil. Então, esse aqui é meu custo com meu custo direto com matéria-prima. Beleza, vamos pegar esse cara e vamos trazer ele para cá, ó. 200, 200, 300. Aqui, ó. 200, 200, 300. Certo? No quarto passo, a gente está computando o custo total do produto. Beleza. Calculei a matéria-prima, agora vamos para a mão de obra direta, que é R$150 por unidade, 150 por unidade. Quantas unidades? 2.000, 1.000 e 1.000. Pronto. Então, eu pego 150 e multiplico por 2.000, pego 100 e multiplico por 1.000 e pego 50 e multiplico por 1.000. Então, aqui eu tenho 300, 100 e 50. 300, 100 e 50. O que é o quarto passo? É eu pegar o total do meu custo direto mais o meu custo indireto, que foi rateado. Beleza. Então, peguei aqui, ó, 80, 64 e 56 do custo direto. Depois a gente pegou
o custo da matéria-prima, 200, 200 e 300. E agora, a minha mão de obra direta, 300 com 100 com 50. Pronto. Somei tudo, eu achei o total do meu custo de produção. Beleza, só que a questão não está pedindo um custo total, ela está pedindo o custo unitário. Para poder calcular o custo unitário, eu pego o custo total e divido pela quantidade, que a quantidade a questão já deu, né? 2.000, 1.000 e 1.000, que eu já usei não sei quantas vezes aqui, né? Então vem para cá, eu pego os meus custos aqui, ó, e divido pela quantidade de cada um deles, ó. Opa. E divido aqui pela quantidade de cada um deles, ó. Pronto, beleza. Então aqui eu tenho 290 com 364 com 406 e o gabarito aqui no item D de dado. Beleza? Gente, vamos lá. Vamos lá. É uma questão difícil? Um pouco, vai. É uma questão um pouco difícil. Na verdade, na minha opinião, tá? Na minha opinião, aí vocês complementam aqui e vamos trocar uma ideia juntos. Na minha opinião, não é que ela seja uma questão difícil, é que ela é uma questão trabalhosa. Você tem muita conta para poder fazer. Mas você viu que o passo a passo ali, ó, né, você vai seguir sempre, na mesma rotina. Primeiro passo, você vai lá e calcula o percentual de rateio. Segundo passo, você aplica o percentual do rateio no custo indireto. Terceiro passo, calcula o custo direto. Quarto passo, calcula o custo total. Quinto passo, calcula o custo unitário. Olha aqui, ó, vem para cá, ó. Primeiro passo aqui, ó, a gente calculou o percentual de rateio. Aqui no segundo passo, a gente aplicou o percentual de rateio no custo indireto. No terceiro passo, a gente calculou o custo direto. No quarto passo, a gente foi lá e calculou o custo total. E no quinto passo, a gente foi lá e calculou o custo unitário. Gente, 5 passos para você poder acertar a questão. Agora, claro, o que você precisa fazer? Terminou de assistir aqui essa aula? Agora que você entendeu a sistemática do cálculo, tenta responder de novo, pratica, né? Se você vai fazer a prova do exame de suficiência, ou se você vai estar para um concurso público, pessoal, tem um ditado que diz assim, ó, é válido que muito custe aquilo que muito vale. Assim, não vai cair nada de mão beijada para tuas mãos. Não espere que vai ficar fácil, porque não vai ser, né? Se fosse fácil não precisava ter prova, né? Então assim, aqui é uma forma de você subir o seu nível, né? De você se preparar. Né? Então a gente está se preparando em alto nível para poder fazer uma prova. Então estuda, se dedica, se empenha, se esforça, né? Assim, não estou dizendo que vai ser fácil, mas se você se dedicar, se você fizer a sua parte, se você tentar responder a questão, gente, eu estou te entregando um passo a passo, bem bonitinho. Me diz aí, qual é o livro, qual é o canto que tu encontra explicando assim, ó, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, te ensinando no beabá como é que tu responde a questão. Me diz aí, onde é que tu tem? Qual é o livro? Procura. Manda para mim um livro que tem, assim, passo a passo, no beabá, como é que responde. Eu estou praticamente te pegando pela mão e te dizendo como é que tu acerta a questão na prova. Resumindo aqui no talo o conteúdo para você, né? Depois disso aqui, meu amiguinho, né, assim, é impossível tu errar uma questão dessa aqui no dia da prova, porque esse passo a passo se repete para toda questão de custeio por absorção na prova. Todas. Beleza? Então, responda de novo. Se você está com dificuldade, volta, assista o vídeo de novo quando a aula terminar. Né? Veja lá como é que a questão está sendo respondida. Tenta responder a questão sozinho de novo. Né? Que, como é que se diz? Gradativamente você vai evoluindo. A grande questão aqui, pessoal, é que assim, a gente precisa ter um pouquinho de paciência no sentido de entender que você não vai ficar bom do dia para a noite. Né? Você não vai virar um Thundercat de hoje para amanhã. O estudo, o aprendizado, ele é um processo de evolução. Né? Então é importante que você saia dessa aula de hoje sabendo um pouquinho mais do que quando você entrou. Se você está sabendo um pouquinho mais, então você está no caminho certo. Coloca aqui para mim no chat para poder saber. Né? Com o conteúdo que a gente está estudando aqui hoje, você sente que está evoluindo? Você sente que está melhorando, digamos assim? Se você entende que está evoluindo e que está melhorando, então você está no caminho certo. Se você sente que está estagnado, está parado, que você não aprendeu absolutamente nada, aí o negócio fica difícil. Mas eu tenho certeza que você aprendeu um pouquinho aqui nessa aula de hoje. Com toda certeza absoluta. Bora para a próxima questão? Bora. Então, questão de número 2, o gabarito ficou no item D, né? D de doido. Doido para ser aprovado, né? Vamos para a questão de número 3? E ela diz assim, ó.
A indústria W produz somente os produtos A, B e C. Opa, Oswaldo, tenho 3 produtos. Se eu tenho 3 produtos e tiver um custo aqui, é provável que seja indireto. Confere? Confere. Beleza. Se eu tivesse só um produto, dificilmente teria um custo indireto. E trabalha com a sua capacidade normal de produção. As informações seguintes foram coletadas na gerência de custo da indústria W, que se refere aos dados de produção dos produtos A, B e C no mês de abril de 2022. Todos os produtos produzidos, todo o processo de produção dos produtos A, B e C passa por 3 departamentos existentes na indústria W. A indústria utiliza o critério de departamentalização para alocação dos custos indiretos. Gente, quando ele fala aqui, ó, critério de departamentalização, ele está trabalhando com a gente o custeio ABC. E aí eu quero que você fique muito tranquilo na hora da prova, que custeio ABC, o custeio por absorção, para efeito de cálculo, é a mesma coisa. Né? Teoricamente falando, eles têm conceitos diferentes. O custeio por absorção é mais arbitrário. O custeio ABC ele é mais específico. Mas o estudo teórico a gente pode ver isso em um outro momento. Né? Aqui o nosso objetivo é responder questão de cálculo. Mas de antemão, por enquanto, a única coisa que eu preciso que você saiba é assim, ó, custeio por absorção mais arbitrário, custeio ABC mais específico. Mas para efeito de cálculo, ambos vão ratear o custo indireto. Então, se ABC ou absorção, não vai mudar na nossa estrutura de cálculo, certo? Então vem para cá, ó. Departamentalização para alocação dos custos indiretos na produção fixos aos produtos e tais custos são distribuídos por departamento. Então ele deu aqui a brincadeirinha, aqui em cima ele deu os nossos custos diretos e aqui ele me deu nossos custos indiretos. Pronto. Então aqui eu tenho 3 custos indiretos e aqui ó, eu tenho uma alocação de cada um deles, ó, para eu poder fazer os rateios. Pronto. Então agora dá para a gente poder fazer o trabalho. Gente, vai ser uma questãozinha um pouquinho trabalhosa? Vai, porque eu vou ter que ratear a manutenção, vou ter que ratear o aluguel e vou ter que ratear a energia. Mas, gente, o mesmo processo que você fizer para a manutenção é o mesmo cálculo que tu vai fazer para o aluguel, que é o mesmo cálculo que tu vai fazer para a energia. Não vai mudar nada. A única coisa que tu vai ter que fazer é repetir o processo 3 vezes. Oswaldo, se ele desse 10 custos indiretos, tinha que ratear os 10 custos indiretos. Se ele desse 2 custos indiretos, rateava os 2 custos indiretos. Só isso. A única coisa que você precisa fazer é que você vai ter que repetir o processo de novo. Mas o processo de rateio é o mesmo, tá? Então, paciência, sossega o coração, que vai dar tudo certo. Venceremos. Vamos lá. Ó. No final, ele diz que a indústria W utiliza a seguinte proporção para a distribuição dos custos para os departamentos. Então, depois que eu calcular tudo, né, ele vai ter essa divisão aqui entre os departamentos, ó. Beleza. Considerando única e exclusivamente... Ah, gente, um detalhe importante, se eu só voltar aqui nessa questão aqui, ó, que eu esqueci de falar, pode ser que surja uma dúvida na tua cabeça, que é assim, ó. Oswaldo, e esse preço de venda aqui que o examinador deu, eu faço o que com ele? Aí você anota assim do lado, ó. PN. Pitomba nenhuma. Não faz nada. Por que, Oswaldo? Porque ele está pedindo custo. Se ele pedisse o lucro da operação, se ele estivesse pedindo o lucro da operação, aí eu tinha que pegar o preço de venda menos o custo, que aí eu acharia o lucro. Mas a questão não está pedindo lucro, ele está pedindo o custo. Então a única situação onde eu utilizaria o preço de venda é se a questão pedisse o lucro da operação. Quando está pedindo o custo, não tem o que fazer. Está aí só para enchimento de linguiça, né? Só para poder fazer volume e você ficar se perguntando na hora da prova, meu Deus, isso aqui eu utilizo para quê? Serve para quê? Usa aonde? Né? Aí você vai ficar com aquela cara me olhando da prova, meu Deus, Oswaldo do céu, e agora? Eu boto esse negócio aonde, meu? Brincadeira, brincadeira. É só para descontrair, né? Você não acha que vai dar catarrada aqui no meio da aula, né? Então sossega o coração aí que vai dar tudo certo. Vem para cá. Vem para cá. Voltando para a nossa questão, então, vamos fazer os nossos rateios, né? Vamos começar pela manutenção. Ó, a nossa manutenção, ela trabalha com 100 horas, 50 horas e com 50 horas. Tudo bem? Então vamos lá. 100 horas, 50 horas, mais 50 horas. Se a gente passar a régua e somar tudo aqui, dá quanto? 200 horas. Não tem problema. A gente vai lá e pega o 100 e divide pelo 200. Pega o 50, divide pelo 200 e pega o 50, divide pelo 200. Pronto.
Achei aqui, ó, o nosso percentual de rateio. Certo? Eu vou fazer logo direto aqui, tá, gente? Ó, porque eu vou pegar esse percentual e vou multiplicar pelo valor. Certo? Vamos lá. Quanto é que é o valor da manutenção? 20 mil. Beleza. Então a gente vai lá e multiplica aqui. Deu 50%, 25% e 25%. Então está aqui a primeira parte. Vamos para a segunda parte. Oswaldo, qual é a segunda parte? É eu pegar o meu percentual de rateio e multiplicar pelo meu custo indireto. Oswaldo, cadê meu custo indireto? Meu custo indireto está aqui, ó, 20 mil. Traz os 20 mil para cá. Ó. Pega os 20 mil e multiplica pelo critério de rateio que você encontrou. Pronto. O que foi que eu fiz? Eu peguei o meu primeiro custo de manutenção, que é de 20 mil reais, e agora eu sei que 10 mil vai para o departamento 1. Opa, eu botei um 2. O Oswaldo está fumando Baygon com Quick, né? Pois é. Aqui vai para o departamento 1, aqui para o departamento 2 e aqui para o departamento 3. Gente, vou repetir literalmente o mesmo processo de novo agora. Vem para cá comigo. Ó. O aluguel é de 50 metros e 150 metros. Então vamos lá. 50 metros mais 150 metros. Eu tenho 250 metros ao todo. Aí você vai lá, pega o unitário e divide pelo total. Pega o unitário e divide pelo total. E você acha o percentual de rateio. Ó. Aí eu vou lá, pego o percentual de rateio e multiplico pelo meu custo indireto. Oswaldo, quanto foi meu custo indireto? 15 mil. Traz o 15 mil para cá. Ó. Pronto. Beleza. Feito isso, agora a gente faz a conta, né? 20% de 15 mil dá 3 mil. 20% de 15 mil, 3 mil. 60% de 15 mil, 9 mil. Pronto. 3 mil vai para o produto departamento 1, aqui para o departamento 2 e aqui para o departamento 3. Gente, vou repetir o mesmo processo de novo, só que agora para eletricidade. Vamos lá, ó. 200 kW, 300 kW, 500 kW. Beleza. Volta para cá, ó. 200, 300 com 500. Soma tudo, dá igual a 1000. Pega o individual, divide pelo total. Pega o individual, divide pelo total. E a gente encontra o percentual de rateio. Aqui a primeira parte do cálculo, aqui a segunda parte do cálculo. Aqui a primeira parte do cálculo, aqui a segunda... Opa, não, é aqui mesmo, tá certo. Aqui é a segunda parte do cálculo. Pronto. O que eu faço agora? Pego o meu percentual e multiplico pelo meu custo indireto. Oswaldo, quanto é que é meu custo indireto? 15 mil. Pego... 15 não, perdão, 25 mil. Pego 25 mil reais e traz ele para cá. Ó. 25, 25, 25. E eu vou aplicar sobre os percentuais de rateio que a gente calculou. 20, 30 e 60. Então aqui vai para o departamento 1, aqui para o 2 e aqui para o 3. Pronto. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar e somar todo mundo do 1. Ó. Quem é do 1? 10, 3 e 5. 10, 3 e 5. Meu departamento 1 ficou com 18 mil reais. Vamos para o departamento 2. Ó. 5, 3 e 7 e 500. 5, 3, 7 e 500. Meu departamento 2 ficou com 15.500. Vamos para o departamento 3? 5 mil, 9 mil, 12.500. 5 mil, 9 mil, 12.500. Então tem um 26.500 aqui, ó. Pronto, beleza. O que eu fiz aqui, gente? Tudo isso aqui foi só para poder encontrar o custo indireto rateado, certo? Beleza. Só que o que a questão quer da gente não é o custo total. Então, para poder calcular o custo total, eu preciso somar o meu custo direto com o meu custo indireto. Não é assim? Beleza. Olha aqui meu custo direto, mão de obra direta mais a matéria-prima. Então, a gente vai pegar esses valores aqui, ó, e vamos somar com o custo indireto, certo? Então, vamos aqui para a nossa continuação, né? Digamos assim. Bora lá, gente. Agora, olha o cuidado da maldade que o examinador colocou nessa questão aqui para a gente. Depois que eu termino de calcular o custo indireto,
rateado, né? A questão está pedindo o custo total. Depois que eu calculo o custo indireto rateado, basicamente era só eu somar com o custo direto e acabou. Não tem o que fazer. Só que tem um detalhe. Eu não tenho o custo indireto do produto. Eu tenho um custo aqui do departamento. Ó. Tá vendo? Eu sei que o departamento 1 tem 18 mil, o departamento 2 tem 15 mil e o departamento 3 tem 25 mil, tá? Mas quanto vai para A, para B ou para C? Eu não sei. Então eu tenho que voltar aqui na questão, ó, e tenho que fazer essa tabelinha aqui que a questão colocou. Ó. O examinador quis dificultar um pouquinho mais a questão aqui, ó, porque ele está dizendo que do gasto que eu tive de 18 mil do departamento 1, ó, departamento 1, 5% vai para A, 25% vai para B e 70% vai para C. O que eu gastei no departamento 2, 30% vai para A, 15% para B, 55% para C. Do departamento 3, o que eu gastei, 40% vai para A, 40% vai para B, 40% vai para C. Ao lado disso aqui faz parte do critério de rateio? Também. Mas isso aqui ele inventou um critério adicional de rateio. Percebeu? Muito bem. Então, vamos ter que pegar esses valores aqui, 18, 15 e 26, e fazer as devidas divisões. Ó. Então, dos 18 mil, 5% vai para A, 25% vai para B e 70% vai para C. Pronto. Do produto B, do departamento 2, eu gastei 15.500. A questão está dizendo que vai ser 30, 15 e 55. 30, 15 e 55. Então, pego esse valor, multiplico um pelo outro, né, para achar quanto vai para o produto A, produto B e produto C. No departamento 3 é 40, 40 e 20. 40, 40 e 20. Então, aqui eu tenho quanto é que vai para A, quanto vai para B e quanto vai para C. Certo? Agora sim, eu posso fazer aqui as minhas divisões para eu poder saber efetivamente quanto é o meu custo indireto rateado. Então vamos lá, ó. Veja só, do produto A, 900 com 4.650 com 10.600. Está aqui o meu produto A. Do meu produto B, eu tenho 4.500, 2.325 e 10.600. Está aqui o meu produto B. No meu produto C, eu tenho 12.600, 8.525 e 5.300. Está aqui o meu produto C. Ó. Pronto. Então, eu achei o total que eu tenho de custo indireto de cada produto. Agora sim, eu tenho um custo indireto rateado. Né? O que eu faço agora? Agora é só somar com o meu custo direto, ó, que é a tabelinha que a questão já deu. Ó. 15 com 6. Ó. Volta. Aqui, ó. 15 com 6. Do produto 2, 17 com 21. 17 com 21. Porque aqui não precisa fazer rateio porque ele é direto, né? 42 com 58. 42 com 58. Aqui não tem o que falar em rateio, né? Então é só você fazer a alocação, né? Do produto A, do produto B e do produto C. E aqui, ó, tô pegando os 16, os 17 e o 26, ó. 16, 17 e 26, para poder achar o custo total, né? Então tá aqui, produto A, produto B e produto C. Gabarito, item A de aprovado, né? Oswaldo, pela misericórdia, né? Essa questão foi escrota. Essa aqui eu reconheço. Essa aqui foi escrota. Muito difícil essa questão aqui na hora da prova. Porque além de ela ser muito trabalhosa, ela exigia uma interpretação mais puxada. Né? Era uma questão mais trabalhosa. E no calor do momento, com o relógio passando e o tempo passando, e você tendo que fazer um monte de conta, é uma questão meio perversa para poder fazer na hora da prova. Mas é o que nos espera. Né? Então, assim, uma coisa que eu sempre digo, pessoal, que a gente precisa se atentar, é assim, ó. Uma coisa que eu sempre falo para os nossos alunos em aula, né? Para quem é aluno da turma, tanto da turma do CFC, como a turma de concurso público, a gente tem as nossas aulas ao vivo, e eu sempre falo lá para os nossos alunos assim, se prepare para o pior e espere o melhor. O que eu quero te dizer com isso?
pegue as questões mais difíceis que você encontrar e procure responder. Faça o melhor que você puder com essas questões difíceis. Tem gente que foge, esconde, pula de questão difícil. Eu quero que você abrace as questões difíceis. Porque, gente, pensa comigo. Se você está preparado para responder uma questão difícil e chega uma questão difícil na prova, tu resolve. Agora, se tu está preparado para chegar na hora da prova e vir uma questão fácil, para ti vai ser uma água. Percebe? Então se prepare para o pior. Porque se vier uma prova difícil, você está preparado para responder uma prova difícil. Se vier uma prova fácil, meu amiguinho, aí é mamão com açúcar, delícia. Porque se tu está preparado para o difícil, o fácil vira água. Concorda comigo? Então, não negligencie questões difíceis. Né? Eu estou trazendo questão difícil aqui para você, não é para te assustar, meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço? Não. É para você ter a consciência daquilo que te espera. Você vai fazer a prova e fatalmente vão ter questões difíceis. Gente, toda prova tem questão fácil, tem questão médio, tem questão difícil e tem questão terrorista. Toda prova tem isso. Né? A gente vai responder uma prova e olha lá aquela questãozinha que é bem facinha, né? Aí tu diz, ô glória, se caísse na minha prova. Mas vai cair. Tem questão fácil também. Né? Não são todas as questões fáceis, não são todas as questões médias, nem são todas as questões difíceis. Vai ter uma distribuição de nível de questão na prova. Até porque você tem um tempo de execução, né? Um tempo para poder fazer a prova. E normalmente esse tempo não é cronometrado. Né? Assim, aí você pega lá o tempo de prova, divide pelo número de questões, não é assim que funciona. Por que, Oswaldo? Por um simples motivo. Tem questão que tu bate o olho e responde. E tem questão que tu demora um pouco mais, igual a essa aqui. Então, por isso que às vezes a gente fica preocupado. Diz, uma questão dessa aqui eu não respondo em 3 minutos, 4 minutos. Não tem como. A questão dessa aqui você vai levar, sei lá, 7, 10 minutos para poder responder. Aí você pensa assim, eu não posso gastar 10 minutos numa questão. Se tu souber responder, pode. Porque vai ter questão que tu vai responder em 30 segundos. Um tempo de uma questão balanceia com a outra. Percebe? Aí é onde está o grande detalhe. O que você tem que pensar na hora da prova é assim, ó. Eu tenho que ter a consciência. Eu sei responder a questão? Sei. Então bora responder. Vou fazer aqui. Agora você bateu o olho na questão, vê que não vai sair do canto? Amiguinho, um beijo, um abraço, próxima questão, vamos para frente. Não adianta. Você vai ficar perdendo tempo com uma questão que você sabe que não vai conseguir responder? Então não gaste o seu tempo com coisa desnecessária. Beleza? Então tá aí. Questão respondida. Finalizamos então a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou da aula, não esquece de deixar o seu like no vídeo, né? Compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês que também vão precisar estudar, né, custos, né, para poder fazer a prova. Né? Compartilhe o link dessa aula com os amigos de vocês. E comenta aqui embaixo para mim. Comenta aqui para mim. Né? Você sente que está evoluindo? Né? Eu não quero que você chegue para mim e diga assim, aprendi tudo, Oswaldo, 100%, de cabo a rabo. Se você aprendeu, ótimo, maravilha. Mas se você conseguiu aprender 100% do que eu dei aqui nessa aula de hoje, né, você é um ponto fora da curva, literalmente. Né, porque o normal é você ter aprendido um pedacinho da aula. Né? O que você vai fazer? Depois você volta e assiste a aula de novo. Tenta responder as questões. Dificilmente você vai ficar craque em cursos na sua primeira leva de estudo de conteúdo. Essa aqui você vai ver, depois você volta de novo para poder estudar. Né? Então você vai ver isso aqui de forma gradativa. É com o passar do tempo que você vai melhorando. Mas coloca aqui para mim no chat, você sente que está evoluindo? Você está saindo dessa aula de hoje sabendo um pouquinho mais do que quando aprendeu? Se você sente que está evoluindo, então ótimo, é sinal de que você está no caminho certo. Né? Então já deixa o seu like no vídeo aí, que é para poder saber que você está no caminho certo, que valeu a pena você chegar aqui até o final da nossa aula. Legal? E se você quiser dar um passo à frente, né? Se você quiser estudar um pouquinho de forma mais aprofundada, você pode entrar na nossa turma da Pipoca VIP, né? Onde você vai ter acesso à gravação da aula, você vai ter acesso a essa apostila com a resolução das questões, inclusive com as anotações que eu estou fazendo aqui durante a nossa aula, e aulas adicionais, né, aulas exclusivas que você vai ter também lá dentro do portal do aluno, com conteúdos adicionais também. Tudo isso por um valor simbólico de uma mensalidade de R$10 que você vai poder pagar por um plano que você vai ter acesso durante um ano inteiro, né, com uma mensalidadezinha de R$10 para você poder pagar, que está mais barato do que uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola. Né? Tudo isso para que você possa afiar o seu machado, conseguir estudar de forma consistente para que você consiga a tua tão sonhada aprovação. Legal? Então tá aí, galerinha, por aqui eu finalizo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. O link para você poder fazer a sua matrícula, mais importante, esqueci de falar, né? Oswaldo, você fala da parada, não diz onde é que eu adquiro, né? O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica por ele, faz a tua inscrição lá e escolhe lá as opções de pagamento, né? Cartão de crédito, Pix e boleto. São as opções que você tem para poder fazer a sua matrícula. Legal?
Link na descrição, faz a tua matrícula e a gente se vê do outro lado para a gente poder estudar e aprofundar ainda mais os nossos conteúdos. Um grande abraço, um beijo enorme no teu coração e a gente se vê ao vivo na nossa próxima aula. Lembrando que tem aula toda terça-feira ao vivo às 20 horas e você pode participar aqui junto com a gente. E não esquece de ir lá no Instagram também, né? Que toda segunda-feira a gente faz uma votação para poder escolher o tema da aula. Então é importante que você esteja lá para que você possa interagir com a gente e decidir qual vai ser o tema que a gente vai trabalhar na nossa próxima aula. Beleza? Um forte abraço. Agora sim, um beijo enorme no teu coração e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.